Vamos, capítulo 13 hoje, aprender mais junto com as profecias que foram dadas por meio de Ezequiel. E aqui nós vamos ver o Senhor trazendo condenação sobre os falsos profetas e as falsas profetisas naquilo que eles estavam trazendo de engano sobre o povo. Então, o capítulo inicia dizendo: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizem, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. Dize aos que a caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de Saraivaida, caireis, e tu, vento tempestuoso, e romperás. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão: onde está a cal com que a caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel, que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz quando não há paz, diz o Senhor Deus. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração, profetiza contra elas e dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todo tamanho para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com quem vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos, soltarei livres como aves as mãos que prendestes. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do perverso para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse, por isso já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor.
Aqui novamente a gente vê 3 momentos que o Senhor fala que eles saberão que Ele é o Senhor, e aqui envolvendo a justiça do Senhor sobre os falsos profetas. O interessante é que Ezequiel, ele traz profecias no cativeiro, Jeremias um pouco antes dele, porque Jeremias, se não me engano, é anterior, né? Jeremias, ele pregava, né, profetizava sobre o reino de Judá, tanto antes do cativeiro como depois. E os anos de ministração de Jeremias como profeta foram entre 623 e 586. Ezequiel, ele profetizou já no cativeiro, como a gente viu, de 593 a 571. Então, Deus estava levantando profetas ao mesmo tempo dentro de Judá e fora de Judá. Ezequiel era um profeta que ia falar para o povo no cativeiro. Haviam ali pessoas que profetizavam, né? Não somente havia em Jerusalém, e Jeremias ele denuncia esses profetas. Então, enquanto Deus está falando com o povo no reino de Judá, Deus está falando para o povo no cativeiro. Existem falsos profetas profetizando sobre paz aonde não há paz. E eu vou trazer o meu juízo sobre esses falsos profetas. E aqui há várias metáforas que, se você não conhece essa estrutura, né, de escrita, vamos colocar assim, esse tipo de literatura, você não entende muito o que quer dizer uma brecha, um muro caiado, o cal, e eu vou trazer para você entender melhor. Então, quando nós falamos de muros, quando nós falamos de brechas, estamos falando de barricadas, que significa uma segurança espiritual. Só que a única maneira de você trazer segurança espiritual sobre a sua vida é você se arrependendo dos pecados. É assim que a gente tapa brechas, para o inimigo não atacar na sua vida espiritualmente e, consequentemente, fisicamente. Isso vem, né? A gente sofre fisicamente com os ataques do inimigo no âmbito espiritual, porque ele usa pessoas. Nossa guerra, como Paulo diz em Efésios 6, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Só que, por que ele fala que a guerra não é contra carne e sangue? Porque a carne e o sangue estão sujeitos à influência espiritual, seja ela o reino de Deus, seja ela principados e potestades do mal. Então, quando o Senhor ele avisa que esses profetas, eles seguem o seu próprio espírito, eles não viram nada, mas eles falam o que o outro gosta de ouvir. Eles falavam o que o povo queria ouvir, que haveria paz, que o território deles, a casa deles não seria invadida, estava tudo bem, que aquilo era só por um tempo, o Nabucodonosor ia ser destruído. Era esse tipo de fala que estava sendo profetizada sobre o povo, ao invés de os homens ouvirem os verdadeiros profetas do Senhor que falavam: se arrependam. Vocês estão cultuando, vocês estão cheios de postes ídolos na terra de Israel, vocês estão se prostituindo cultualmente, vocês fazem aliança com estrangeiros, vocês estão se corrompendo de várias maneiras, se consertem, arranquem os postes ídolos das casas de vocês, limpem as paredes, se consertem diante do Senhor, para vocês terem a proteção do Senhor no tempo do juízo. Só que não, eles falavam: não, tá tudo bem, vocês têm paz, vocês são um povo eleito do Senhor, nada pode acontecer com vocês. E nessa, eles estavam fingindo que estavam reparando a brecha, trazendo uma segurança espiritual falsa. Porque ao pensar que eles estão em paz, que haveria paz onde não havia paz, a pessoa não faz nada. Ah, tá tudo bem. Não preciso consertar minha vida, não tem nada de errado, porque o profeta que eu escolhi ouvir, não estou ouvindo Jeremias, não estou ouvindo Ezequiel, mas estou ouvindo um falso profeta que fala o que me agrada. E eles então se sentiam seguros com essa profecia. Agora diz que os profetas de Israel eram como raposas entre ruínas. E o que essa metáfora representa? A raposa, ela ataca na fraqueza.
ela explora a fraqueza da sua presa. E os falsos profetas, eles promoviam essa paz, enganando o povo, ludibriando o povo, que ficava então vulnerável ao juízo do Senhor. Porque uma vez que o povo está em rebeldia, em desobediência, em pecado, o juízo vai vir sobre eles, a maldição vem sobre eles. E o Senhor, a palavra do Senhor já estava declarada. A única maneira de se poupar dessa palavra que já tinha sido declarada era se consertando, era se arrependendo, que é justamente o que todo discípulo de Jesus fala hoje em dia. Arrependam-se porque o reino está próximo. Peraí que entrou uma ligação aqui. Arrependam-se porque o reino está próximo. A gente vive falando, se arrepende, se conserta, se corrige, mas o povo não ouve. Por quê? Porque alguém disse para eles que Deus ama eles e que o Senhor aceita eles como são, que o Senhor se agrada do coração, Deus conhece o coração, e assim as pessoas estão formando barricadas, muros falsos que não protegerão elas do juízo do Senhor. Na continuação do texto, a gente vê o Senhor declarando: esses falsos profetas não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos na casa de Israel, nos registros da casa de Israel, não entrarão na terra de Israel. Tudo isso no versículo 9, e ainda ele termina dizendo: sabereis que eu sou o Senhor Deus. Então, o juízo está vindo sobre esses falsos profetas que não poderiam voltar do cativeiro e ter a sua vida, a sua linhagem restaurada ali na terra, na herança que ele tinha dado para o seu povo. O Senhor eliminaria o mal por completo. Depois, ele vem falando sobre os profetas que usam uma cal. Tem uma cal para reparar os muros, né? E tem uma tradução que diz que era uma cal de má qualidade. Então, não é que é a qualidade da cal em si, mas o que aqui quer dizer? A cal, né, ela era usada para revestir, para trazer o reboco e deixar com uma aparência bonita, porque ela deixava com uma aparência esbranquiçada, clara. Então, era aquela aparente santidade, mas que na verdade, quando o vento tempestuoso do Senhor viesse provar se aquela casa estava edificada sobre a rocha, ela seria destruída, porque era só aparência. Não existia uma vida de santidade de fato. O profeta, ele passou a cal falando de paz, usando alguns argumentos que estão na palavra, na Torá, que é a lei de Moisés. E eles usaram: não, vocês são propriedade exclusiva do Senhor, vocês são povo de Deus, Jerusalém é a amada do Senhor, nada vai acontecer, está tudo em paz, a paz e paz e paz. Mas não havia paz, porque já havia uma cidade sitiada, muitos já tinham sido mortos por espada ou pela fome por causa desse cerco que foi feito em volta da cidade. O rei já tinha sido levado, cegado, né? Já tinha havido até a visão a respeito disso, do que ia acontecer. Na verdade, estou falando, atravessando, né, uma visão que Ezequiel tem, mas ele tem a visão de que Ezequias ia ser cegado, de que a terra ia ser assolada. Eles já estavam sofrendo um pouco da opressão de Nabucodonosor, e eles ainda assim preferiam ficar com a falsa promessa, aquele cal disfarçado, disfarçando o pecado deles e que permitiam eles se corromperem. E esse símbolo, né, de muro caiado, de sepulcro caiado, a gente vê Jesus usar. Na época de Jesus, os túmulos eram pintados com o cal, na verdade, para identificar que aquele território havia mortos. Porque se o judeu tivesse proximidade com um corpo morto ou com um túmulo, eles estavam espiritualmente impuros para entrar na presença do Senhor no templo, de acordo com a lei. Então, passar por um túmulo, encostar num túmulo, isso já contaminaria, porque o morto, ele é uma fonte de impureza espiritual, porque Deus é vida.
E o templo, ele manifesta a vida. Por isso que ele não podia entrar. Não é uma questão de tradição apenas ou ritualística, mas havia um princípio espiritual nisso que era didático. Era para mostrar que a morte, ela é separação de Deus. Então, uma pessoa que tocou no morto, ela se contaminaria espiritualmente com aquela fonte de impureza espiritual e não poderia entrar na presença do Senhor enquanto estivesse contaminada. Tinha um tempo determinado que, após esse tempo, ela se purificava no mikveh, né, que são as águas para purificação. Ele se imergia ali, estava purificado e ia voltar a ter a permissão de entrar, né, na presença do Senhor. Mas Jesus, ele traz a comparação do sepulcro caiado com o comportamento hipócrita dos fariseus. Lá em Mateus 23, o texto é bem claro quanto à hipocrisia, né? A hipocrisia, a falsidade, o aceitar mentira sempre nos leva a uma vida que não agrada ao Senhor. O Senhor, ele não quer comportamentos externos, ele não quer fingimento, ele quer integridade, ele quer sinceridade do seu povo. Mateus 23, no versículo 27, está escrito: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então, passar a cal era tentar trazer uma impressão de santidade, de povo separado, né, por palavras, porque no caso os profetas usavam palavras para disfarçar o pecado, a transgressão que o povo estava cometendo, só que isso ia ser revelado, Deus ia mostrar que aquela cal não servia de nada, porque o Senhor não quer fingimento. O princípio aqui do que nós estamos aprendendo o Senhor não aceita mentira profetada, né, que a gente usa hoje em dia. O Senhor não aceita que a gente profetize no nosso coração na vida de outro. Por quê? Porque isso existe uma responsabilidade. Você está mexendo com a fé da outra pessoa. Você está mexendo com a vida dela diante do Senhor. A tua palavra que vem do seu coração, por mais bem intencionada que ela seja, se ela não tiver fundamentada na palavra e não foi Deus que disse, não fale, porque você depois vai prestar conta disso diante do Senhor. Porque você está mexendo com a fé da pessoa, mexendo com a confiança dela, e Deus pode estar querendo discipliná-la e você trazendo um ensino ou uma profecia, palavras, né, que você acha que são só consolo, ou são só esperança, que você só está dando uma força, mas você está influenciando decisões. E você está fechando os olhos dela para ela enxergar se ela estiver errada. E não é só o que sai da nossa boca que a gente deve tomar cuidado, mas é o que a gente está deixando entrar no nosso ouvido. Que profecia você está aceitando? Profecia que está coerente com a palavra ou profecia que agrada o teu ouvido, que é satisfatória, que te elogia? Tem uma passagem em Provérbios, capítulo 27, que o princípio é muito ligado a isso e a gente deve guardar essas palavras no nosso coração. Vamos ler os versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, a ferida de quem ama, que na verdade, não é maltratar, né? Não é machucar o outro com palavras, mas é corrigir, é falar, escuta, você está errado. O que você está fazendo é pecado. Você sabe que você está errando, por que você vai insistir nesse erro? Melhor é uma ferida leal, porque está ferindo o teu ego, né? Está ferindo o teu desejo, às vezes está mexendo com áreas que você sonha, né? Você está tomando decisões para realizar um sonho, só que esse sonho está completamente sendo vivido fora dos princípios do reino dos céus, e você tem uma aliança com o Senhor. Você não pode viver de qualquer jeito só para realizar sonhos. E aí a pessoa vai chegar para você e vai falar, e aí, você vai continuar errando só para realizar um sonho? Você vai perder a salvação por causa disso? Vai perder de viver tudo o que você tem prometido na eternidade por causa disso?
E a pessoa se sente ofendida, fica brava, para de falar com a outra, ignora a outra. Mas aqui diz que leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. E essas profecias que agradam os ouvidos, elas são como beijos enganosos, né? Elas são como... Porque beijo significa que você está sendo amado, que você está sendo compreendido, acolhido. Então, o amor encoberto, embora a gente não deva expor o erro das pessoas, mas a gente não deve fazer vista grossa, porque é melhor uma repreensão franca do que esse amor encoberto que vai te conduzir à morte espiritual. E que era o que estava acontecendo aqui, naturalmente, com o povo de Israel. Porque no caso deles não era só espiritualmente, mas fisicamente eles também estavam passando pelo juízo do Senhor. Depois vai falar das filhas, né, as profetisas. E as profetisas, elas iam para um nível pior, porque elas estavam trazendo feitiçaria para dentro do povo, adivinhações, e com isso elas amarravam as pessoas nas suas previsões e nas suas adivinhações que vinham do seu próprio coração. Quando nós falamos de invólucros, feiticeiros, a gente está falando de símbolos de superstição e feitiçaria. Esses invólucros seriam como pulseiras, como adornos, né? Que elas colocavam nas pessoas, mas era uma obra de feitiçaria para amarrar. Não fica com essa pulseirinha porque você vai se sentir protegido. Amarra permanece com essa fitinha, porque isso vai te dar prosperidade, proteção, e Israel vai ser atacado, mas a espada do Babilônio não vai chegar na tua casa. Era basicamente isso que elas faziam. E aqui envolve qualquer símbolo de superstição e de feitiçaria. Não é só uma pulseira. A pulseira ela está representando, mas todo símbolo, todo objeto, todo artefato, tudo que diz respeito, até uma oração, se ela é usada como superstição, é obra de feitiçaria. E no meio cristão, a gente vê objetos sendo usados para as pessoas usarem como, você bebe essa água, você vai ser curado. Você usa esse negocinho, você unge com sal, unge sua casa, passa sal grosso, unge com não sei o quê. Vamos lembrar que óleo, ele é algo que santificado pode ser usado para unção, e é a única coisa. O resto é invenção, o resto é superstição e feitiçaria que sai do coração da pessoa para trazer confusão. Mas eu passei, eu usei e funcionou. Espera que daqui a pouco você vai entender que não é só Jesus que opera milagres. Embora ele seja soberano, poderoso, esteja acima dos céus, da terra e debaixo dela, o mal, o maligno, né? Não vamos usar o mal como uma força oposta ao Senhor, mas o mal como algo que se move fora da retidão do Senhor. Também tem poder. Também tem poder de fazer milagres e curas, tanto que Moisés com o cajado, estendeu o cajado, virou uma cobra, os Janes e Jambres fizeram lá a sua feitiçaria, apareceu 2 cobrinhas que foram engolidas pela serpente formada pelo cajado, mas fez ali. E aí eles fizeram o rio Nilo virar sangue, conseguiram fazer o mesmo poder, né? Achando que estavam fazendo o mesmo poder, a mesma obra. Então, milagre, sinais e maravilhas não é respaldo para você achar que você está no caminho certo, porque o inimigo também se faz milagre. O inimigo se disfarça de anjo de luz e ele engana muita gente com isso, né? As coisas energéticas, as forças do universo, tem várias maneiras de se descrever a maneira como o inimigo engana o povo. E o inimigo tem se infiltrado no meio do povo de Deus, com muito engano, com muita superstição, muita feitiçaria. E não só isso, mas elas também usavam outro artefato para prender as pessoas naquilo que elas queriam
única e exclusivamente para elas ganharem dinheiro, para elas lucrarem. Elas usavam véus para cabeças de todo tamanho. Então, elas confeccionavam véus e diziam que aquele véu santificava a pessoa, purificava a pessoa, e aí ela fazia adivinhações e feitiçarias sobre aquelas almas. E o pior, isso tudo estava não só provocando a morte da alma do povo, como estava entristecendo o coração dos justos, porque estava havendo uma inversão da justiça do Senhor. Elas apoiavam os injustos, os perversos, apoiavam eles nas obras pecaminosas deles, e o justo que queria andar em integridade, elas falavam que estava tudo errado. Então havia uma inversão de valores, então havia confusão no ensino, entristecendo os justos que ficavam ali se sentindo culpados quando Deus não estava entristecendo eles, e os perversos achando que estava tudo certo. E a gente lembra que perverso não é só o violento, o que mexe com coisas pervertidas, mas é aquele que desvia do caminho do Senhor, perverte a palavra de Deus. Então, nós estamos vendo aqui o alerta do Senhor sobre falsos profetas, tanto para a casa de Israel, que estava já no cativeiro, como por meio de Jeremias no reino de Judá, isso também estava sendo alertado. Agora, não fica só aqui. Em Deuteronômio 13, na lei que Deus deu para o povo de Israel, já estava alertado sobre falsos profetas. O problema do povo de Israel e do nosso povo agora em Cristo é que a gente acha que o falso profeta é alguém que sempre vem de fora. Então, sempre a gente considera um falso profeta aquele que veio de fora e está falando alguma coisa que não tem coerência com aquilo que a gente considera certo, com o que a gente crê ou com o que a gente aprendeu. Só que o Senhor, ele alerta sobre falsos profetas que surgem do meio do povo, de dentro do povo. E era desses que o povo precisava ter cuidado e discernimento. Por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra do Senhor. Você não padece por falta de conhecimento somente porque você não sabe o que é errado e o que não é. Se você não tem discernimento de espírito, você não conhece a palavra do Senhor, você não entende o que o Senhor quer ensinar com todas essas passagens dos profetas, na lei do Senhor, você padece, porque você cai em vários laços, várias armadilhas, porque todo mundo que está falando no nome de Jesus, você acha que é de Jesus. Ou todo mundo que está falando jargões cristãos, crentes, na verdade, né? Você acha que, esse é de Deus. Ou porque a pessoa fez uma profecia, ou teve uma revelação, ou fez uma cura, fez um sinal. Não. E isso é respaldo para eu crer e acreditar em tudo que essa pessoa está falando. Mas olha o que o capítulo 13 de Deuteronômio diz. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, então é dentro da casa de Israel, dentro do povo que estava separado para ser santo, e te anunciar um sinal ou prodígio, e acontecer o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, e ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. E aí não é só o falso profeta ou o sonhador, mas se um irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou mulher do teu amor, o teu amigo que amas, como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e servamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás. E também não olharás com piedade, não pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Por quê?
porque isso é raiz de iniquidade, é raiz de perversidade, é o fermento vindo sobre a massa para levedar, contaminar e trazer morte para toda a congregação. A gente não deve deixar um vestígiozinho de corrupção penetrar e fazer parte do corpo de Cristo. E isso não é sair por aí julgando as pessoas. Porque uma coisa é a pessoa que está em pecado por fraqueza, porque não sabe, porque está aprendendo. Outra coisa é a que induz, a que incita, a que traz confusão, a que traz engano, a que profetiza mentira, a que mente, a que traz ensino e doutrina que não veio da palavra, que nunca Deus falou. De tudo isso a gente deve se apartar. E o discernimento, ele só vem buscando estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, amando o Senhor, tendo Ele como Deus e meditando na sua palavra dia e noite. Não é só se alimentando aqui de quinta ou de domingo do ensino, mas é de segunda a segunda, você abrindo a sua Bíblia, pedindo para o Senhor que você quer crescer, que você quer receber discernimento, que você quer aprender, porque daí quando você ouvir o ensino, você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir e vai confrontar. O que essa pessoa está falando? Está escrito? Isso é princípio do meu Deus? Isso é o que o meu Senhor me ensinou? Eu estou ouvindo o que Deus falou ou eu estou ouvindo o que é do coração da pessoa? E a gente aprende isso com o pessoal de Bereia, né? Vamos para Atos 17. Em Atos 17, Paulo elogia um grupo de novos cristãos que estavam ouvindo o testemunho que Paulo estava trazendo. Vamos lá para o versículo 11. E eles estavam confrontando, eles estavam numa sinagoga de judeus ali na cidade de Bereia, e eles falam, ele fala, né? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Então, Paulo considera os bereanos mais nobres por dois motivos. Receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, os bereanos, eles ouviam, eles estavam ali recebendo aquela boa notícia, aquela novidade, mas eles falavam, peraí, Paulo, o que você disse que está escrito? Realmente está escrito. O Messias ia vir? Aonde isso está escrito? Isso realmente está escrito. E é assim que a gente deve ser. Você recebeu uma palavra, ouviu uma profecia, Senhor, isso veio de ti? Isso é coerente com os teus princípios? A decisão que eu vou tomar é coerente com a tua verdade? E esteja disposto a ouvir. Esteja disposto a ouvir algo que você talvez nem goste tanto, mas que vai salvar a tua alma, que vai te proteger, porque a brecha ela só é tapada, os muros só são levantados, os muros de proteção espiritual na sua vida, eles só são levantados quando você está caminhando no fundamento, quando você está construindo a sua vida debaixo de princípios da Escritura, do que Deus estabeleceu, e não da autoridade de uma pessoa que se diz apóstolo, de uma pessoa que se diz pastora, de uma pessoa que se auto-intitula profeta, porque Paulo, ele era um apóstolo reconhecido, ele tinha autoridade, mas eles não olharam para a autoridade de Paulo e ficaram por aí, eles olharam para a palavra e foram examinar, o que ele está falando está escrito? E é assim que você deve ser na sua vida. E Jesus avisou sobre falsos profetas. Isso não parou lá no meio de Israel. Isso foi alertado que continuaria. E o falso profeta, ele não vem de fora. O falso profeta, ele surge no meio da casa. Então, Mateus, capítulo 24, aliás, capítulo 7 antes. Mateus 7, versículo 15... está escrito, acautelai-vos dos falsos profetas, então tomem cuidado com os falsos profetas que se apresentam para vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O lobo que vem para matar, roubar e destruir não é o adversário da sua alma, são os falsos profetas.
porque eles vêm disfarçados com lisonjas, falando de paz, falando coisas que te agradam, falando que Jesus te ama muito, mas por dentro ele está só esperando você aceitar a mentira dele para você cair junto com ele. E o que ele quer? Apenas domínio, assim como essas falsas profetisas estavam ali só para ganhar as almas e ficar enlaçadas a elas, ganhando cevada e ganhando mercadoria com as falsas profecias delas. Elas amarravam espiritualmente e fisicamente as pessoas com as falsas profecias delas. E esses falsos profetas fazem igual. Você fica dependente deles, se você não seguir ele, você vai morrer. E isso é uma coisa, é você reconhecer o ministro do Senhor, no caráter de ministro, reconhecendo que ele está sendo voz do Senhor na sua vida. E o ministro do Senhor, ele fala a palavra para você. Ele não vai falar nada fora da palavra. Agora, o falso profeta te enlaça com lisonjas, te enlaça parecendo que o que ele fala está acontecendo e sempre está ligado a coisas materiais. Por isso que Deus prova. Você me ama mesmo? Porque o que eu vou te dar não é terreno. Nem sempre a bênção que você vai receber vai ser a solução dos seus problemas ou a provisão e o enriquecimento, mas o Senhor está te dando paz, alegria, contentamento e restauração da sua alma. O Senhor está querendo cavocar o que precisa ser consertado na sua vida. É isso que Ele prometeu. E aí as pessoas, elas ficam, não, mas aquele lá falou tal coisa e aconteceu na minha vida. Eu consegui meu trabalho, ou eu resolvi um problema, e a pessoa toma aquela pessoa como um Jesus na vida dela. Só que ela está se enganando, se deixando enganar e sendo roubada por um ladrão. Depois Jesus avisa que nos finais dos tempos, não era só para aquele tempo, mas no final dos tempos, lá no capítulo 24, surgiriam falsos profetas também do meio do povo. Capítulo 24, no versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos messias e falsos profetas, operando, presta atenção, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus está falando, não é profeta, não foi escrito por um apóstolo, foi o próprio Senhor Jesus te alertando. Vai ter pessoas fingindo que sou eu. Vão ter também falsos profetas. E eles vão fazer prodígios e sinais. E muitos em meu nome. Mas pode ser que eles até quase vão conseguir enganar os próprios eleitos do Senhor. Porque vai ser tão parecido, a mensagem vai ser tão parecida que se você não tiver discernimento, se você não conhecer a palavra, você vai cair no engano. E a gente já está vendo isso. Quantas igrejas já não estão completamente fora da palavra do Senhor, com aparência de cristãs, de discípulos de Jesus, ouvindo mentira, propagando doutrina enganosa e se afastando do Senhor. Por isso que a nossa oração diante do Senhor tem que ser sempre: Senhor, não me deixa ser enganado, me ajuda a andar na verdade, na integridade da tua reta justiça, da tua sã doutrina. Depois, lá em Atos 20, a gente vai ver que o engano vem de dentro. Em Atos 20, isso está relatado em Tito 1 e em 2 Pedro. E são pouquíssimos versículos. Vamos abrir em Atos 20 primeiro. A gente não vai ler o capítulo todo, são 2 versículos só para trazer aqui. Depois você pode ler os capítulos, como os bereanos, vai confrontar o ensino, vai ler e receber mais, inclusive. Atos 20, versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão, presta atenção, dentro do meio de vocês, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Coisas pervertidas não é baixaria, coisas pervertidas é a distorção da palavra para levá-los para a sua doutrina. Também vemos muito o resultado disso ao longo destes séculos todos, né?
até agora, quanto da palavra do Senhor em relação à igreja primitiva já não foi distorcida, já não foi deturpada. E a gente precisa restaurar na nossa vida. Não é porque os outros estão errando que Jesus não existe, que a palavra do Senhor ela não é tão assim poderosa como dizem ser, que não existe volta de Jesus coisa nenhuma. Não é porque os outros estão no erro que a palavra do Senhor mudou. A palavra dele é uma e ela vai se cumprir. E a terra saberá que ele é o Senhor, assim como Israel soube, aprendeu e se conscientizou de que Deus era o Senhor. Todas as nações, povos, línguas e etnias saberão que ele é o Senhor. Então, Tito 1:10, versículo 10, também vai trazer esse alerta que os falsos profetas, o ensino enganoso, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Tito 1, versículo 10. Amém? Posso ler? Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, e é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, assinando o que não devem por torpe ganância. Então, de dentro e do meio daqueles que receberam a profecia, a palavra, que foram os que receberam o oráculo do Senhor, não todos, não se deve generalizar, mas muitos deles estavam trazendo a sua própria interpretação e conduzindo o povo ao engano. 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, a gente deve buscar, e o leite espiritual, ele é nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor. Nós devemos buscar o conhecimento da palavra do Senhor para que a gente caminhe em obediência, para que a gente não se engane. Eu li aqui 1 Pedro, na verdade. É 2 Pedro. 2 Pedro 1 a 3. Mas essa passagem ela tem a ver também, porque o leite espiritual é a palavra. Se você é recém-convertido, você precisa se alimentar do leite espiritual. Antes de você galgar revelações profundas da palavra, você precisa do fundamento. Se você não aprender o fundamento, você não vai conseguir compreender os mistérios do Senhor. Versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então, do meio do seu povo surgiram falsos profetas. E da mesma maneira, vão surgir falsos mestres, ensinando engano, os quais introduzirão dissimuladamente. Então não é uma coisa visível, não é uma coisa explícita, é de maneira manipulada, dissimulada, que virão heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vocês com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. É o mesmo Deus, do Antigo Testamento, é o mesmo Deus aqui. Os falsos profetas que faziam do povo mercadoria passaram pelo juízo do Senhor, e aqui nós estamos vendo Pedro avisar que os falsos mestres e os falsos profetas também provariam do juízo do Senhor, e ele não tarda. E essa aparência de santidade, que é um sepulcro caiado, a gente também deve se preservar, porque é uma maneira da gente construir os muros ao nosso redor, andando na palavra do Senhor e se preservando de quem anda de maneira enganosa. 2 Coríntios 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos,
obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então não são pessoas que foram chamadas, foram pessoas que se auto-intitularam. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por isso que a gente não usa profecias, milagres, sinais e prodígios como respaldo ou como como se diz quando corroborar, mas uma palavra mais simples. Me fugiu uma palavra mais simples, mas sabe quando você assina embaixo do que a pessoa está fazendo, porque... Uma garantia. Não é garantia para você, foi ótimo essa. Não é garantia para você que a pessoa é serva e é ministra do Senhor só porque é um sinal, um prodígio, uma maravilha, uma profecia que ela falou se cumpriu. Você deve ouvir o que foi dito para você e confrontar com a palavra, porque até Satanás se manifesta como anjo de luz. E por último, existe no Novo Testamento orientações para que a gente busque discernimento, advertências para a gente prestar atenção, não sair tomando tudo como verdade absoluta para a nossa vida só porque um pastor está falando, um profeta está falando, alguém que se intitula apóstolo está falando, uma pessoa de oração está falando. A gente deve pôr a prova diante do Senhor. Isso não é questionar o Senhor, mas e pôr a prova não é você ouvir, pegar a Bíblia e comparar o que a pessoa falou com o que está escrito. E o Senhor, Ele dá a resposta para aquele que está buscando de verdade. E você tem que estar pronto para ouvir. Você também não pode estar com a resposta pronta na sua mente e achar que o Senhor, Ele vai responder segundo o que você já considerou, né? Você tem que aceitar a instrução, se submeter à palavra do Senhor, à vontade soberana dEle. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, só falta 3 versículos só e nós vamos encerrar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente, é o Espírito de Deus que afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a confiança no Senhor por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Então eles parecem ser pessoas santas, mas são espíritos enganadores, estão cheios de demônios e que têm cauterizada a própria consciência. E aí tem uma sucessão de coisas que eles fazem, depois vocês podem ler com calma. Mas aqui está um alerta para nós. Em 1 João, para finalizar, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, não dê crédito a qualquer coisa que você ouve, porque muitos estão por aí amando do inimigo para trazer confusão, para trazer engano. Inclusive, se você for ler as 7 igrejas de Apocalipse, o Senhor alerta para que se arrependam, se corrijam aqueles que aceitam o engano, aqueles que ouvem falsos profetas, aqueles que vivem na doutrina dos nicolaítas. Inclusive, até cita esse grupo para que não percam a sua salvação por estarem ouvindo mentira, ouvindo pessoas que falam que há paz aonde não há paz. Busca se consertar, porque cada dia mais o nosso tempo vai diminuindo e cada dia mais o Senhor espera que a gente esteja mais próximo dele, para que ele possa conceder aquelas bênçãos que a gente viu no Salmo 91, ou todas as promessas que ele tem de vida eterna, de coroa de vida eterna, de autoridade no nome dele. Tudo isso ele quer entregar para nós, mas nós não podemos nos deixar levar por capricho e por desejo, da nossa carne, ouvir mentiras para realizar sonhos, para realizar desejos, achando que o Senhor não está sondando o nosso coração e não está percebendo a gente se enganando e preferindo ouvir a mentira.
não seja afeiçoado com a mentira. E tenha firmeza de quando você ouve um falso profeta, você rejeita, você não toma ele como líder na sua vida e, se necessário, você denuncia, porque não pode haver contaminação no meio do povo do Senhor. Amém? Jesus abençoe a sua vida.